Olá, você está na Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e estamos muito felizes com a sua presença. Se você ainda não assistiu outros cultos, é só você entrar no nosso canal para conferir. Além disso, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos. Aproveite e agora mesmo curta esse vídeo e compartilhe com aqueles que precisam receber essa palavra. O culto vai começar e queremos que você participe dele. Ore, louve e se atente à palavra de onde você estiver, junto com a gente. Tenha um ótimo culto. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. De novo, porque não rolou. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Glória a Deus. Vamos começar mais um culto ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, nesse mês de dezembro, mês tão significativo para a fé cristã, quando a gente celebra o nascimento de Jesus. Nesse terceiro domingo, onde a gente também tem a oportunidade de celebrar a morte e a ressurreição desse mesmo Senhor e Salvador. Feche seus olhos, vamos começar o culto. Pai de amor, Pai querido, nós estamos aqui nesse momento com nossos corações inclinados, movidos pelo Espírito Santo a te adorar. Nós queremos aqui reconhecer mais uma vez a nossa pequenez e a necessidade que nós temos do Senhor. Queremos te louvar, queremos te adorar, queremos te prestar culto em espírito e em verdade, mas nós somos pequenos, nós somos falhos, o pecado muitas vezes se coloca no caminho, mas Pai, o teu Espírito é muito maior, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo, o Senhor é muito maior, é muito mais forte, e o Senhor nos capacita a vencermos qualquer tipo de distração, seja aqui no culto presencialmente, ou nos nossos lares, assistindo através da internet. O Senhor nos capacita a vencermos as distrações, a podermos abrir os olhos espirituais e olharmos para Ti e a contemplarmos a Tua face. Por isso, Pai, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Nosso pedido, nosso clamor é que o Senhor receba as músicas, os louvores, as orações, tudo que for feito, tudo que for dito, tudo que for cantado, que seja para a glória do Teu nome, Pai. Recebe esse culto. É para Ti, é para a Tua glória. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para fazermos a leitura introdutória dessa noite. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Eu vou ler os versículos ímpares. Os irmãos, por favor, em uma só voz, os versículos pares. Amém? Eu começo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o nosso Deus é a fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento. O apóstolo Paulo, no versículo 33, que nós acabamos de ler, ele está admirado com o tamanho da sabedoria de Deus. E ele diz, ó profundidade das riquezas. Essas riquezas aqui estão ligadas tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ou seja, ele não está falando nesse versículo que Deus é o dono do ouro e da prata, não. Paulo está falando da riqueza da sabedoria e da ciência. Em outras versões, do conhecimento de Deus. Jó vai dizer que a sabedoria de Deus é mais alta do que os céus e é mais profunda do que o inferno. Deus é a fonte de toda a sabedoria e de todo conhecimento que são corretos. Porque toda verdade procede de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Se o homem chegou ao conhecimento de que 1 mais 1 é igual a 2, não foi simplesmente pela lógica ou pela matemática,
mas sim porque Deus permitiu que o homem chegasse até esse conhecimento. Se o homem construiu o avião, não foi simplesmente porque ele fez uma série de cálculos e usou a ciência, também, claro. Mas, acima de tudo, porque Deus permitiu, porque Ele é a fonte do conhecimento e da sabedoria. Toda a sabedoria, todo conhecimento verdadeiros procedem de Deus. E quando o homem tenta alcançar a sabedoria ou o conhecimento e excluir Deus da equação, ele se torna louco. É isso que o livro de Provérbios vai ensinar para a gente. É isso que a gente aprende quando a gente olha, por exemplo, de Eva. Eva desejou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela queria ser sábia, mas ela ignorou o que Deus havia falado. Ela colocou Deus de lado. E quando o homem tentou ser sábio sem Deus, ele cometeu a maior das loucuras, o pecado. Porque o que é o pecado? O que é a desobediência a Deus, senão uma grande loucura? É por isso que Paulo diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, porque a sabedoria desse mundo, a sabedoria do homem do século 21, ela coloca Deus de lado. Mas a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento procedem de Deus. Portanto, meus irmãos, não se assuste se enquanto você adora nessa noite, enquanto você cultua, a resposta para aquele problema que te aflige surgir diante de você. Não fique impressionado se durante uma oração Deus mostrar para você o caminho para resolver aquele problema na sua família ou no seu trabalho. Porque é de Deus que flui toda a sabedoria e todo o conhecimento. E no último versículo, no versículo 36, diante da profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, o que Paulo diz? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uma expressão de louvor, uma expressão de adoração. Paulo está louvando a Deus, reconhecendo que todas as coisas são por ele e para ele. Portanto, meus irmãos, diante da palavra de Deus, diante da sabedoria de Deus, a nossa postura deve ser essa: louvor. Render a Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Então eu quero te convidar a fazer coro com o apóstolo Paulo aqui em Romanos 11 e entregar a Deus toda a glória. De pé, vamos louvar ao nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Vamos então louvar o nome do Senhor. Enche esse lugar.
agradecendo, né, ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela morte de cruz, porque nós hoje podemos estar aqui, enquanto muitos não estão nesse momento aqui, né? Estão dependentes das nossas orações. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou.
comunicados. E como o culto hoje ele é um pouco mais extenso, né? Nós temos a ceia. Eu vou comunicar aqui com os irmãos apenas aqueles que são um pouco mais urgentes. Primeiramente, quero lembrar os irmãos do nosso canal no YouTube, né? IBBNJ Online. Nós estamos postando semanalmente os cultos de domingo à noite. E nosso pedido, meus irmãos, é que você compartilhe. Eu disse no primeiro culto que antigamente a gente espalhava as boas novas somente, né, ao vivo, tete a tete, ou então entregando um folheto, alguma coisa do tipo, mas hoje em dia a gente tem a internet aí. Então uma boa maneira de evangelizar, de espalhar as boas novas, de grande alegria do Natal, é enviando o link do culto, no grupo da família, no grupo dos amigos, do trabalho, não sei se você tiver abertura, mas aproveite esse recurso que a igreja está disponibilizando, né? Então, o canal no YouTube IBBNJ Online. Amém? Outro aviso muito importante também, meus irmãos, são as inscrições para os cultos de domingo. Nós temos trabalhado com 2 horários, 17 e 19 horas. É importante que você se fidelize, né? Veja qual é o melhor horário para você e que você mantenha a assiduidade. Não é? Nós ficamos muito felizes quando a gente vê os irmãos aqui. Né? E quando os irmãos, por algum motivo, né, acabam não podendo vir, a gente sente. Né? Faz falta. Não acha que só porque você está aí sentadinho e tal. Quando você não vem, a gente não percebe. A gente percebe e a gente sente falta. Então, a presença dos irmãos é sempre muito bem-vinda, muito querida no nosso meio. E o terceiro aviso é o culto da virada. Dia 31 de dezembro, nós estaremos aqui reunidos a partir das 22 horas, como tem sido o costume da igreja. A gente tem se reunido ao longo dos anos na virada, né, por ser esse momento tão emblemático, quando a gente tem a chance de agradecer por um ciclo que está se encerrando e já consagrar o novo ciclo que se inicia. Então, não deixe de estar conosco aqui, orando, louvando, ouvindo da palavra de Deus, recebendo do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida também. Amém? Mês de dezembro nós estamos falando sobre Natal, a vinda, a encarnação de Jesus, o momento que Deus entra na história, né? E nessa noite eu quero convidar a nossa irmã Janete aqui à frente. Ela é a pregadora dessa noite e ela vai estar trazendo a palavra de Deus. A irmã Janete é conhecida de toda a igreja, né? Uma serva do Senhor, com toda humildade, tem servido a Ele, servido aos irmãos. E nessa noite ela vai servir também trazendo, compartilhando a palavra. Vamos orar por ela? Feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua filha, eis aqui a tua serva. Ela é um vaso nas suas mãos. E isso nos tranquiliza, porque é o Senhor quem faz. É o Senhor quem a capacita. É o Senhor que a usa para a glória do teu nome. E, Pai, o nosso pedido é que o Senhor faça assim, como o Senhor já fez hoje, nessa tarde, no culto, no primeiro culto. Que o Senhor possa usar a tua filha poderosamente. Que ela possa falar as palavras que o Senhor quer que ela fale. Que é a tua palavra, a Bíblia. A mensagem tão importante para os nossos corações e para as nossas vidas. Eis aqui a tua filha, eis aqui a tua serva. Que ela seja verdadeiramente um canal de bênção, um canal da tua palavra. Que ela seja um instrumento usado pelo Senhor. Abre os nossos corações, nos dá entendimento daquilo que o Senhor quer falar. E nós seremos grandemente edificados pelo agir do teu Espírito na vida da irmã Janete e nos nossos corações também. Fala conosco, Pai. Nosso coração está desejoso por ouvir a tua voz. Fala conosco, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. A todos uma boa noite. Fico muito feliz de ver cada rostinho aqui. Fico feliz de estar na companhia dos irmãos, porque normalmente eu sou do horário das 5, então eu fico feliz quando eu venho nesse horário das 19 e encontro cada um de vocês. Fico muito feliz. Como o Diego falou, né, esse mês de dezembro nós estamos falando sobre o Natal. Né? As mensagens anteriores nos falaram sobre a alegria, né, as boas novas das alegrias, ou da alegria.
Mas hoje eu queria falar com vocês algo diferente, né, sobre o Natal. Porque quando nós ouvimos a palavra Natal, que significa nascer, né, o nascimento de Jesus Cristo. E nós olhamos o Natal, né, e ele é um período assim de festa, né, a tradição, né, aquelas a árvore enfeitada, as comidas maravilhosas, né, aqueles pratos típicos de Natal, a confraternização, né, a troca de presente, né, o coração fica mais, assim, mais soltinho, digamos assim, né, e nós queremos agradar ao próximo, nós queremos abençoar ao próximo. Isso tudo faz parte da tradição natalina. Nós começamos a ver no mês de dezembro, né, as pessoas se preparando para o Natal, para esse grande dia que é o nascimento de Jesus Cristo. E na palavra de Deus, ela não nos diz o dia que Jesus nasceu. Essa data, ela foi estipulada na Igreja do Império, no século IV. Foram os homens que criaram essa data por não saber quando Jesus tinha nascido. Mas o importante não é só a data. O importante é o acontecimento. Mas nós entramos nessa. Vamos nos alegrar com o Natal, né? Vamos comemorar essa data que foi estipulada pelo homem. Mas uma coisa nós sabemos, nosso Jesus Cristo nasceu. Aquele que veio, né, por amor a nós. Ele veio a esse mundo e nós devemos comemorar sim. Mas entre tantas mensagens do Natal, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o Natal ser a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. A maior prova de Deus, a maior prova de Jesus Cristo para com a humanidade. Nós fazemos festa, nós comemos rabanada, como eu falei no primeiro culto, né? O NIT de segunda-feira, quando nós nos reunimos, a irmã Mauri sempre, de vez em quando, nos surpreendia com a rabanada. Então, para o NIT de segunda-feira não é um prato típico de Natal, porque volta e meia ela chegava com aquela rabanada maravilhosa e nos presenteava. Mas nós temos as coisas típicas do Natal, né? E entre essas coisas típicas, né, tudo isso que eu falei, a união, a confraternização, o amor, mas qual é o significado do Natal? Qual é a importância do Natal? E nós vamos ver isso no versículo que todos conhecem, né? João 3,16. Eu gostaria que a igreja lesse, por favor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glórias a Deus. A gente vê aqui, nesse versículo, que é tão famoso, muita gente conhece, né? Mesmo aqueles que não são evangélicos, né? Eles conhecem esse versículo. Nós vemos aqui a grande prova de amor de Deus para com a humanidade. Aqui, Deus doa o seu Filho. Ele dá o seu Filho por amor à humanidade. Ele dá o seu Filho por amor a mim, por amor a você, por amor a todos que Ele criou. Aqui nós vemos uma prova grande do nosso Deus para com toda a humanidade, não só com um determinado grupo de pessoas. Não, Ele ama a todos e Ele faz um dos maiores sacrifícios, pelo menos ao meu ver, porque eu tenho filhas e jamais, por mais que eu ame vocês, eu jamais daria uma delas para benefício de vocês. Mas Deus fez isso. Ele amou tanto, de uma forma tão sublime, de uma forma tão grande, a humanidade, que Ele deu o seu Filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos voltar a ter a comunhão com o nosso Pai, com o nosso Criador. Porque quando
Deus nos criou, quando Deus criou a humanidade, Ele não nos criou para a morte. Não, Ele nos criou para a vida eterna. Ele andava no jardim no final da tarde e conversava com Adão. Vocês lembram dessa passagem? Ele conversava com Adão no final da tarde. Olha a comunhão, olha o privilégio que esse homem teve. Mas, por causa do pecado, nós estávamos agora perdidos. A humanidade estava indo para a perdição eterna. A humanidade perdeu o elo, perdeu a comunhão com o Pai. E Deus, através de várias situações, através da natureza, através dos profetas, através dos milagres que Ele fez, que nós vemos no Antigo Testamento, Ele estava sempre tentando trazer o homem para perto de si. Mas cada vez o homem se afastava mais. E no último ato de amor, Ele envia quem? Ele envia o seu Filho único, o unigênito, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Essa é uma grande prova de amor. Esse foi um ato sublime do Criador, para não perder as suas criaturas. E hoje, nós, através de Jesus Cristo, nos tornamos filhos, nós temos, através de Jesus Cristo, a comunhão com o nosso Pai. Porque quando Jesus Cristo foi morto naquela cruz, o véu se rasgou e nós tivemos o livre acesso a esse Pai. Então, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, é uma grande prova de amor de Deus para com a humanidade. É um amor muito grande que nós não merecíamos. Nenhum de nós, por mais que façamos boas ações, por mais que sejamos bonzinhos, honestos, essas coisas todas, justos, né? No sentido de não fazer trapaça com ninguém. Mesmo assim, nós não merecíamos esse amor. Nós não merecíamos esse sacrifício. Por quê? Jesus Cristo, Deus, quando conhece tudo e todos, Ele sabia o que o seu Filho iria passar nessa terra. Mas mesmo assim, Ele o enviou. E Ele enviou por quê? Por amor a nós. Por amor a cada um de nós. Por amor àquele que Ele fez. Então, Jesus Cristo é a maior prova de amor que Deus pôde nos dar. Que Deus nos dá. Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo é uma prova de amor do Deus Todo-Poderoso, que estendeu as suas mãos de misericórdia por amor a nós. Eu vou pedir a Camille que abra para mim, por favor, em Filipenses 2, de 6, Camille, de 6 a 1. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Aqui nós vemos também o Filho, Jesus Cristo, se doando por amor à humanidade. Nós vemos aqui o Jesus Cristo amando a humanidade, porque além do Pai doar o seu Filho, Ele mesmo se doou por amor a nós. Ele largou toda a glória dele, Ele largou aquela comunhão que Ele tinha lá de estar juntinho do Pai, e Ele se fez carne. Ele não deixou de ter comunhão com Deus, mas agora Ele estava aqui na terra com uma missão, a missão de levar o Evangelho de Deus, o reino de Deus, aquele reino que o mundo não conhecia. O mundo não conhece o reino espiritual do nosso Deus. O mundo não conhece a grandeza do nosso Deus. E Jesus Cristo veio justamente por isso. Jesus Cristo veio para nos
apresentar esse reino que é eterno. E esse reino que Deus quer que nós façamos parte. E Jesus Cristo vem, né, na forma de homem. Ele se humilhou, ele esteve aqui conosco, ele sentiu tudo o que nós sentimos. Irmãos, se nós estamos tristes, Jesus também ficou triste. Se nós passamos por momentos difíceis, Jesus Cristo também passou. Tudo o que nós sentimos, Jesus Cristo também sentiu. Ele nos conhece. Ele veio por amor a nós. Ele veio a esse mundo para mostrar esse amor através de atitudes. Quando nós vemos, né, que Jesus Cristo, no seu ministério, né, ele curava os enfermos. Mas ele curava para quê? Para ter fama? Não, porque ele amava, porque ele ama e ele sempre vai amar o ser humano. Ele andou no meio daquele povo e ele libertou os cativos, libertou aqueles que estavam oprimidos. Vocês lembram daquela passagem quando ele vai até Gadara para libertar o gadareno? Ele enfrentou a tempestade, ele passou pela tempestade. Quando a gente lê os versículos anteriores, a gente vê que Jesus Cristo passou pela tempestade, foi até Gadara, libertou aquele homem e voltou. Então, para o nosso Jesus Cristo não tem barreiras. Nada pode impedir esse Jesus de nos abençoar, de nos salvar, de nos libertar, de transformar a nossa vida. Esse menino que nasceu lá em Jerusalém, ele veio para quebrar as barreiras. Ele quebrou barreiras. Ele é tão impressionante que quando nós lemos na história, né, a história do mundo, né, a história antiga, nós vemos lá antes de Jesus e depois de Jesus. Então ele veio como um divisor de águas. Lá em Isaías 9, versículo 2, nos diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Aqui, Isaías falando de Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo, ele nos diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Então, Jesus Cristo, aquele menino, ele veio trazer luz às trevas. O mundo estava em trevas. Ele diz também que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Está lá em Lucas. Então, a humanidade estava perdida. A humanidade está perdida. Quando nós olhamos o mundo, nós temos que olhar com um olhar de misericórdia, porque o mundo está perdido. O mundo muitos ainda não conhecem esse Jesus que nasceu lá naquela cidadezinha de Belém, naquela que foi colocada naquela manjedoura. Muitos ainda não têm aquele conhecimento que nós temos. E o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, veio mostrar tudo isso. O Natal, ele vem mostrar, né, o nascimento de Jesus Cristo. Veio mostrar que ele veio cumprir também uma promessa feita pelo nosso Deus. Lá em Mateus 1, versículos 22 e 23. Esses dois versículos, é o anjo falando com José. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Então Jesus Cristo veio cumprir a promessa que Deus tinha feito
ao homem, de trazer um Redentor, o nosso Redentor, Jesus Cristo, aquele que nasceu por amor a nós. Ele nasceu para que nós pudéssemos ter vida, e uma vida em abundância, uma vida eterna, uma vida ao lado do nosso Criador, uma vida ao lado de Deus. E Jesus Cristo vem, né, ele se fez carne. Nós vemos no versículo lá em Filipenses. Ele se fez carne, ele se sacrificou por cada um de nós. Ele viveu tudo aqui conosco. E nós vamos vendo, né, que os exemplos que nós temos de Jesus Cristo foi sempre exemplos de amor, pautado no amor. A sua vida, na verdade, foi, é e sempre será o amor em ação. Por quê? Porque ele veio por amor a cada um de nós. E no último ato de amor, ele deu a vida dele por cada um de nós. Ele deu a vida dele pela humanidade. Então, o nascimento de Jesus Cristo, nós devemos festejar sim. Nós devemos comemorar sim. Porque o nosso Redentor nasceu para nos salvar. Nasceu para nos dar uma vida eterna. Nasceu para nos dar uma comunhão que nós não tínhamos com o nosso Deus. Ele nasceu para nos abençoar, para dizer que, Ele está conosco, Ele é o Deus conosco. Ele está todo o tempo ao nosso lado. Quando nós vemos aqui, lá em Lucas 2, no versículo 13 e 14, nos fala sobre o Natal, sobre a festa do Natal, né? E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os anjos, ou com os homens. Aqui são os anjos glorificando a Deus, esse momento tão importante que foi o nascimento de Jesus Cristo. Os anjos glorificavam, porque foi um momento sublime, um momento importante, né? E quando nós vemos esse nascimento, né, muitos comemoram, né, como eu falei no início, mas não dão a devida importância. Ou não sabem da importância que é esse nascimento que veio para mudar a história do mundo. Quando nós vemos lá em Isaías 9:6, ele vem nos dizendo sobre esse menino. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus Cristo veio e uma das grandes coisas que ele fez foi nos dar a paz. Eu estava lendo, né, pesquisando sobre o texto, né? E eu achei muito interessante. E agora o Pedro não está aqui, né? Lascou, né? Mas, enfim, no primeiro tempo o Pedro me ajudou, meu esposo. Mas e eu estava vendo, pesquisando, que na Primeira Guerra Mundial, 2 países estavam em guerra. E... Alemanha e Bélgica. Opa! Obrigado, substitutores. Bélgica e Alemanha estavam em guerra. E no dia 25, de 24 para 25, os soldados resolveram parar a guerra e viver aquele momento ali, em comunhão. Uma trincheira levantou a bandeira, falou em inglês, mas eu não sei falar, então eu vou falar em português mesmo, Feliz Natal. E do outro lado, a outra trincheira, obrigada. Então foi uma pausa no meio da guerra. Jesus Cristo traz a paz em meio à guerra. Jesus Cristo, ele veio para trazer essa paz. Uma paz que o mundo não conhece. Mas nós, que somos salvos em Cristo Jesus, nós conhecemos essa paz. Nós sentimos essa paz.
Porque quando nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, ele veio para nos abençoar. Quando nós olhamos aqui, os dias agora são dias ruins. Esse ano foi um dia pesado, mas também foi um ano abençoador. Claro, muitas das pessoas se foram, muitas coisas aconteceram de ruim, mas Deus está conosco. Como ele diz aqui, ele é maravilhoso, ele é um Deus forte, que nos fortalece em meio às nossas tempestades. Quando nós estamos caídos, nós procuramos por socorro, e esse Deus forte vem nos fortalecer. Esse Deus, ele é o Pai da eternidade. Nós sabemos em quem nós temos crido. Não é um Deus qualquer, mas é um Pai que está na eternidade. E ele olha por nós a todo instante. Ele está conosco a todo instante. Ele é o príncipe da paz. A paz em meio à guerra. A paz em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Jesus Cristo veio, nasceu, para que nós pudéssemos ter esses momentos de paz, ter uma vida de paz. É interessante que tudo isso que eu falei, né? Um Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, essas são as características, as qualidades do aniversariante do Natal. Nós vemos que é muito diferente dos imperadores, dos reis. Quando nós lemos a história, né, antes de fazer o NIT com o pastor, eu não entendia nada de história. Então, eu nem sabia quem eram os homens tão importantes. Mas, lendo a história, nós vemos grandes homens importantes. Fizeram grandes coisas, mas eles ficaram para trás. Eles morreram. Mas o nosso Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e nós devemos, sim, comemorar o seu nascimento. Ele morreu, mas ele vivo está, e ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que nos faz companhia nos momentos mais sombrios. Ele está conosco. Ele é o Deus conosco. Amém? Amém. Quando nós vemos aqui, né, eu acho interessante, né, porque no dia 25, né, nós fazemos a nossa festa. Alguns fazem festa, outros não, mas a maioria das vezes nós fazemos uma festa, né? Nós fazemos confraternização com os amigos, trocamos presentes, e o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nasceu lá naquela manjedoura tão simples, é o aniversariante. E ele quer estar presente no aniversário dele, na nossa vida. Ele quer estar conosco. E é interessante, não sei se vocês já passaram por isso, de você ter a incumbência de dar um presente a quem tem tudo. Já passaram por isso? Eu já. Normalmente eu compro uma flor, porque a pessoa já tem tudo, né? Então uma flor a mais. Mas aqui, né, é diferente. O que nós daremos ao aniversariante do dia 25? O que você vai dar para esse aniversariante tão importante? Ele nos dá uma dica. Ele nos dá uma dica, né? Lá em Apocalipse 20, porque assim, antes de falar do versículo, é importante dizer que esse aniversariante, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem tudo, mas ele quer algo. E ele nos dá essa dica lá em Apocalipse. Apocalipse 3, no versículo 20, ele nos diz o que ele quer ganhar de cada um de nós. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Olha o que ele quer de cada um de nós. Ele quer estar presente na ceia do aniversário dele, na festa do aniversário dele. Esse é o presente que ele quer. Ele quer estar ceando conosco.
Ele quer estar junto de nós, na nossa família, no nosso coração. Ele quer estar presente. É isso que Ele pede, para que esteja presente e que Ele se faça, que nós possamos deixar o nosso coração quebrantado, para que Ele esteja conosco, não só no dia 25, mas que Ele esteja conosco durante toda a nossa caminhada, até a volta de Cristo. Porque nós vamos passar por tribulações, nós estamos passando, mas Ele fala: filho, filha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos enche de esperança. Então, o que Ele quer de nós nesse Natal é que estejamos com o coração transbordando da presença do nosso Deus, transbordando de alegria por uma data tão especial. Ela não é citada na Bíblia, mas o fato foi citado nos evangelhos, dizendo a importância. Os anjos glorificaram a Deus. Por quê? Porque o nosso Redentor veio em forma de menino, viveu em nosso meio, morreu. A sua maior prova de amor foi ali naquela cruz, derramando o seu sangue por amor a nós. Então, a maior prova que eu vejo nesse Natal, além das boas novas de alegria, é o amor que Ele tem por cada um de nós. Tanto Deus quanto Jesus Cristo nos amou de uma forma perfeita. Nos ensina, Jesus Cristo nos ensina a amar. Quando Ele passa por aqui, Ele vai abençoando, amando aqueles leprosos que ninguém queria chegar perto. Jesus Cristo chegou, Jesus Cristo abençoou. E isso Ele nos mostra. Que nós também, como cristãos, somos pequenos cristos. Nós podemos abençoar, levando a palavra do Senhor, dando uma palavra de carinho, de conforto, ou até mesmo só ouvir. Nesses últimos anos, ainda mais nessa pandemia, o que eu tenho percebido é que as pessoas querem um ouvido para poder desabafar. E Jesus Cristo, Ele nos ensina a amar. Ele veio com esse intuito de trazer o reino de Deus até nós, de mostrar o amor do Pai por nós, de mostrar o seu próprio amor por nós e nos ensinar a amar ao próximo como nós nos amamos ou devemos nos amar. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa encher o nosso coração nesse Natal da presença do nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos, através dos nossos corações quebrantados, mostrar a luz de Cristo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque o Natal é a alegria, o Natal é amor, o Natal é a comunhão de Deus conosco através do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, então, para a gente encerrar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome nessa noite, ó Deus, te agradecendo, Senhor, pelo Teu amor tão grande, Senhor, que mesmo nós não merecendo, ó Deus, cada um de nós, Senhor, não merecia, Senhor, o Teu amor, mas Tu, ó Pai, enviaste o Teu Filho amado para nos salvar, para nos dar a vida eterna, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor Jesus, pelo Teu amor naquela cruz, pelo Teu amor, ó Deus, ao deixar a Tua glória e vir por amor a mim, por amor aos meus irmãos, por amor à humanidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que nesse Natal, Senhor, nessa comemoração do Teu aniversário, os corações, Senhor, estejam quebrantados diante de Ti e possam, Senhor, receber a Tua presença nos seus lares e nas suas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém.
está.